Olá para todo mundo. Hoje eu vim fazer uma postagem especial com relação a algo que eu tenho visto muito frequentemente, que é justamente o uso do Google Tradutor. E esse é um assunto muito delicado, né? Porque em se tratando de essa geração moderna, essa geração digital que a gente está vivendo, a gente também está muito inserido em rotinas que precisam de respostas rápidas e traduções rápidas, né? Se tratando de língua inglesa, da comunicação com a língua inglesa, eu vejo o seguinte problema. Infelizmente, os brasileiros, eles estão ficando muito acostumados, eu diria até muito mal acostumados, a depender dessa ferramenta chamada Google Tradutor, que todo mundo já conhece, né? E qual é o perigo dessa ferramenta? O perigo é que, primeiramente, é uma máquina, né? Isso é um programa, um software. Então, obviamente, esse programa ele foi feito com o intuito de traduzir palavras e termos de uma forma muito mecânica, ou seja, sem contexto nenhum, né? E quando estamos falando de linguagem, seja qual idioma for, nós estamos falando da expressão humana. Então, o problema está aí, né? Uma máquina jamais vai conseguir pensar e ver a linguagem desta forma humana, com o dinamismo que as linguagens têm, com todas as expressões e contextos que a gente vivencia, né? Então, o que eu vejo acontecer nas minhas aulas é justamente isso. Muita gente talvez não saiba exatamente como pesquisar ou onde pesquisar determinados termos, porque acho que a gente pode combinar, né? Dicionário, aqueles dicionários de papel, é algo que já caiu em desuso e a grande maioria das pessoas não tem interesse mesmo em usar. Pouquíssimos são os que gostam. Eu sou uma delas, é claro, né? Mas pouquíssimas pessoas gostam. É compreensível, porque a gente tem justamente a praticidade das ferramentas online, das ferramentas digitais, né? Porém, as pessoas estão usando isso de forma errada. Os brasileiros estão usando isso de forma errada, como eu comentei, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter o bom senso também, que aprender o idioma, para você, o principal objetivo de você aprender um idioma é, para obviamente, se comunicar. Não importa se é por uma razão pessoal ou profissional, mas você tem que se comunicar no mínimo com clareza. Não estou nem falando de fluência a nível de debater assuntos científicos, mas minimamente se expressar com clareza, com objetividade, para que você não passe perrengue, né? Para que você não passe carão quando você quis dizer algo e sem querer falou outra coisa porque você colocou uma palavra errada, um termo errado, né? Por conta de um possível tradutor eletrônico, né? Então, assim, isso é algo que me preocupa muito, né? Porque diante de tantas ferramentas digitais, eu percebo que as pessoas estão meio que perdidas, né? Não sabe para onde ir e o que fazer, como usar, né? Então, a minha ressalva com o Google Tradutor e até demais outros tradutores online é que, assim, a gente tem que tomar cuidado que é uma ferramenta útil, sim, em alguns casos, se você precisa de repente de uma palavra isolada, de algum termo isolado, assim, porque muitas vezes numa frase, se você vai querer traduzir uma frase toda, eu percebo que esses tradutores não conseguem trazer com exatidão, né? E ainda assim, se você vai pesquisar uma palavra isolada, um termo isolado, corre-se sim o risco dessa tradução ficar bem imprecisa por conta de falta de contexto, por conta de falarmos de cultura, né? A linguagem é cultura, estamos falando de características de culturas específicas, sociedades diferentes, né? Então, assim, usar tradutores a gente tem que ter muito cuidado, porque eles podem nos salvar em determinados momentos, talvez numa emergência, assim, que você não tem como se preparar muito previamente, né? Mas ainda assim, corre-se o risco de fazer uma sujeirada muito grande. Eu tenho para mim, a minha modesta percepção é que nada substitui esse contato humano, esse aprendizado humano, através de boas instituições de ensino, através de bons profissionais que dominam determinados idiomas para poder ensinar, né? Porque
Linguagem é algo humano. A expressão verbal é algo muito humano. Nenhuma máquina vai conseguir substituir isso. Não sei, talvez eu esteja sendo até radical demais em falar jamais uma máquina vai conseguir isso. Do jeito que a evolução tecnológica vai andando, né? Tá seguindo, pode sim acontecer, eu não sei. Realmente não sei, mas eu vejo que nada ainda substitui um bom profissional, uma boa instituição de ensino e um bom dicionário. Há quem vai discordar, há quem vai achar que eu tô fora da realidade, mas dicionários ainda trazem toda a precisão que o aluno, que o aprendiz precisa. E o dicionário realmente te ensina algo que um tradutor não consegue fazer. O dicionário, ele sempre vai te dar diferentes traduções para a mesma palavra, né? Como muitas vezes acontece. A mesma palavra tem várias traduções, mas o dicionário, ele mostra contextos diferentes. O dicionário sempre vai dar exemplos com traduções em diferentes contextos, né? O tradutor não consegue fazer isso. Então, assim, a minha dica, se é que eu posso deixar uma dica, uma sugestão para quem está aprendendo um novo idioma, é justamente isso. Nunca deixe de consultar um dicionário. Não confunda um dicionário com um tradutor. Dicionário é algo que vai sempre, é uma ferramenta que vai te ensinar. Na dúvida, consulte também um professor ou de repente algum colega que possa até ter um pouco mais de conhecimento linguístico do que você, né? Mas dicionário é uma ferramenta que eu ainda considero, sim, indispensável se você quer aprender a linguagem do jeito certo, da forma correta, para não passar carão, certo?